Fala galera, hoje é dia de Fluminense, saudações tricolores, estamos na área. Hoje eu queria falar aí de como é que a gente está vendo essa estreia do Ganso, né? E nosso número 10, nosso sonhado número 10, e vamos ter alguns desfalques. Eu queria só deixar algumas coisas claras, né? Pessoas reclamando muito da torcida, reclamando do porquê o público está tão pequeno até agora. Parece que 10 mil ingressos foram vendidos antecipados. E a gente, não querendo eximir a participação da torcida, que eu acho que a torcida tem que apoiar, mas eu queria deixar aqui algumas coisas evidentes que ficaram nesse último final de semana e o que vem acontecendo ao longo dos anos. O Fluminense vem sendo prejudicado sistematicamente, né, pela Federação do Rio de Janeiro, né, em vários lances, né, aquele lance do Hever, que fez a falta no Henrique contra o Flamengo, que o juiz comemorou. Ou seja, a gente está cansado desse campeonato carioca, que hoje é um campeonato de cartas marcadas, né? Então, assim, voltando a falar agora da estreia do Ganso e do público, esse final de semana foi um final de semana desgastante para todos nós, né? Não só para o campeonato, não só para o futebol, mas acima de tudo para a torcida do Fluminense e para a instituição Fluminense, que foi achincalhada, né? Deturpada, com um contrato embaixo do braço, com a lei debaixo do braço. A gente continuou sendo o vilão da história. Aliás, o Fluminense costuma ser vilanizado pela imprensa. Se essa mesma imprensa, que se tivesse sido Fluminense, tido essa tragédia no Ninho do Urubu, vocês imaginam o que já tinham acabado. O Fluminense já tinha acabado. Então, assim, pessoal, voltando a falar do que a gente quer escutar, né? Sobre Paulo Henrique Ganso. O Fluminense hoje tem duas coisas na estreia do Paulo Henrique Ganso. Uma coisa é a boa, que ele estreia contra um time menor, que não tem tanta influência. Se perder ou ganhar, nós recuperamos. Então é um jogo sem aquele caráter decisivo, um jogo que ele pode jogar mais à vontade, um jogo com um teor técnico um pouco inferior e ele pode ter mais espaços e tal, né? Então esse é o lado bom. O lado ruim, eu já falei, é do público. O jogo é um jogo sem apelo, um jogo do mesmo campeonato que a gente está sendo execrado, prejudicado em várias outras coisas. No mesmo estádio do Maracanã, que fez o que fez, ou seja, então o campeonato continua sendo o mesmo. Então a torcida está muito cansada disso tudo. Não, mais uma vez, não querendo tirar a responsabilidade da torcida, mas eu entendo a falta de apelo, a chateação do torcedor tricolor. Então, assim, o Fluminense hoje tem alguns desfalques, né? O Bruno Silva ainda não foi confirmado, sentiu a coxa no último jogo, né? Apesar dos exames não terem apontado nenhuma lesão. E o Diniz deixou a vaga dele aberto, né, coletiva. Agora a gente também tem a volta do Gilberto, que é um lateral que sempre foi importantíssimo para o Fluminense, um lateral atuante, um lateral que dá opções de jogo, aparece no ataque, apoia muito bem, ou seja, faz gol. Então, só queria deixar claro o seguinte, tanto para o Paulo Henrique Ganso como para o Gilberto, para que a gente tenha paciência. Gilberto está 7 meses sem jogar. Ganso também é um bom tempo sem jogar. Não sei exatamente qual é o tempo que o Ganso está sem jogar. Então a gente precisa ter essa tranquilidade, essa paciência para deixar esses caras começarem a voltar a pegar ritmo de jogo, pegar confiança. Então o Fluminense deve vir com Rodolfo, Gilberto ou Ezequiel, vai depender se ele começa jogando ou não, Matheus Ferraz, Gigão e Marlon, o Mascarenhas ainda num processo de cachumba, Marlon e Bruno Silva, Marlon, Bruno Silva ou Dodge, e Caio Henrique, que entra na vaga do Ayrton, que também desfalca o time pela expulsão. Falou algumas coisas para o juiz, né, que a gente não pode falar aqui também. O Daniel,
o Danielzinho e o Ganso. Quer dizer, Daniel Ganso e Everaldo e Ione Gonzalez. Então esse deve ser basicamente o time. Vou repetir: Rodolfo, Gilberto, Matheus Ferraz, Digão e Marlon, Bruno Silva, Caio Henrique, Daniel e Ganso e Everaldo e Ione Gonzalez. Luciano também cede a vaga pela expulsão em função dele ter empurrado o Dodge. Isso foi o que saiu na súmula. Então assim, gente, expectativa para o jogo. É a expectativa que o Fluminense vença, né? Fácil. Fácil que eu digo assim, vença convincentemente, que o Gilberto volte e Ganso estreie de uma maneira que a gente fique feliz, mas que a gente entenda, mais uma vez, que eles estão começando, que eles estão, na verdade, um bom tempo sem jogar, então vamos ter a expectativa de maneira comedida, tá bom? Queria agradecer aí mais uma vez o pessoal do Saudações Tricolores. Agora tem pré-jogo e logo depois faremos nossa resenha Saudações Tricolores pós-jogo. Um abraço e saudações tricolores. Hoje é dia de Flu.